CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, muito bom dia para você nesta manhã de sábado, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Parabenizamos as mulheres que fazem parte da Universidade Estadual da Paraíba e também a todas as mulheres do nosso país e do mundo. Eu sou Erivaldo Laurindo. Bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Edson Tavares e a gente fica por aqui até às 10 da manhã com o CBN Universidade. E vamos aos destaques de hoje. Já que é Dia da Mulher, trazemos iniciativas da UEPB para esse público. Projeto de extensão incentiva a presença das mulheres na área da computação. Pesquisadores do NUTS desenvolvem software que ajuda mulheres em situação de vulnerabilidade no diagnóstico de câncer de mama. A administração central tem políticas específicas para as servidoras da UEPB. E a entrevista desta semana é com a professora Sinara Barros Costa, sobre direito da mulher e igualdade de gênero. Informações sobre internacionalização acadêmica na UEPB. Os detalhes do lançamento de livro que conta a história dos 50 anos do Estádio do Amigão. Pró-Reitoria de Graduação traz informações sobre as novas chamadas de listas de espera para cursos com vagas disponíveis. E a Clínica Escola de Odontologia está com inscrições abertas para novos pacientes. Então fica sintonizado com a gente, o CBN Universidade está começando agora. Apresentação: Edson Tavares e Erivaldo Laurindo. 8 de março é um dia marcado pela luta das mulheres por direitos, por respeito e também por espaço. É um dia para lembrar que precisamos seguir com as mais diversas ações em busca de construir um mundo com mais equidade nas questões de gênero. E nesse sentido, vários projetos desenvolvidos na Universidade Estadual da Paraíba fazem a diferença. Um deles é o Mulheres na Computação, que é uma comunidade unida pelo propósito de fortalecer a presença feminina na tecnologia. Vamos saber os detalhes deste projeto na reportagem, com produção da Codecom UEPB e narração de Tayliane Almeida. Apesar de estarmos avançando no sentido de termos cada vez mais mulheres ocupando lugares que antes apenas homens ocupavam, em algumas áreas ainda há uma forte predominância masculina. É o caso da área de tecnologia. Isso motivou a professora Luciana Gomes a criar o projeto Mulheres na Computação. A gente observa uma diferença muito grande entre o número de profissionais de tecnologia do sexo masculino e do sexo feminino. Aqui, na nossa realidade, em sala de aula, o que a gente observa também não é diferente dessa realidade mundial. As turmas elas têm um número muito maior de alunos do sexo masculino do que alunas do sexo feminino. Outro motivo é que a gente quer apresentar para a comunidade o que é tecnologia, simplificar esse conceito, mostrar como é que ela pode ajudar e apresentar outras mulheres que foram importantes e fizeram história na tecnologia, para poder incentivar, fazer com que outras mulheres, outras crianças, adolescentes, entendam que a tecnologia é um caminho possível para elas e procurem realmente pensar na tecnologia como uma possibilidade profissional. Além disso, a gente também, dentro da universidade, tem a ideia de combater a evasão das nossas alunas. Então, a gente quer melhorar a retenção delas, a gente quer fazer com que as alunas desistam menos do curso através das nossas atividades com o projeto Mulheres na Computação. O projeto existe desde 2020, com 2 frentes de trabalho, uma dentro e outra fora da instituição, como explica a professora Luciana. A gente faz a acolhida das alunas que estão iniciando o curso, normalmente essa é a primeira reunião do semestre, e aí depois, mensalmente, a gente vai tendo encontros, tentando, com o objetivo de integrar as alunas, e aí a gente apresenta conteúdos em formato de mini palestras,
minicursos, muitas vezes ministrados pelas próprias alunas do nosso curso, e a gente conversa sobre as dificuldades que as alunas vão tendo durante o semestre e as vitórias delas durante todo o semestre. Então, a gente vai dando suporte a essas alunas dentro da instituição. A segunda grande frente é o olhar para fora da instituição. Esse olhar para fora tem o objetivo de despertar o interesse de meninas e de adolescentes para a tecnologia. Então, para isso, a gente realiza intervenções em escolas públicas com foco no uso do computador. A gente também aproveita esses momentos e fala sobre mulheres na computação. Aí a gente cita nomes, né? A gente faz palestrinhas para os alunos também citando nomes. A gente fala o que foi que essas mulheres proporcionaram como avanço para a tecnologia, isso tudo de forma bem simples e acessível. Júlia Beatriz Pamplona, estudante do 6º período do curso de computação da UEPB, conta que o projeto é um importante meio de escuta e apoio mútuo, o que foi fundamental para ela, principalmente no início do curso. Quando eu comecei a graduação, eu estava meio perdida, achando que só eu que não sabia as coisas, que meus problemas eram individuais, que eu era incapaz. E com as reuniões de mulheres da computação, eu percebi que tinham pessoas que se sentiam do mesmo jeito, que tinham as mesmas inseguranças e que era normal, que ia passar. O Mulheres na Computação salvou a minha experiência na UEPB. Foi a partir desse projeto que eu me senti motivada a permanecer no curso, a estudar mais, a me esforçar mais. E foi a partir dos encontros, das conversas, que surgiu a ideia de reativar o centro acadêmico, a qual, com muita luta, né, reativamos e hoje sou presidente. Como uma das representantes do projeto, eu já participei de diversos eventos tecnológicos, levando o nome do Mulheres na Computação. Já fiz atuações em escolas de rede municipal, ensinando pensamento matemático às crianças, mostrando que é possível as mulheres ocuparem esses lugares, tanto de universidade, de curso de tecnologia, quanto de lecionar, de estar à frente. Eu sempre estou presente nas reuniões de projeto, conversando, dando um pouco da minha experiência, conversando com as meninas que chegam. Sonali Cecília Dantas, estudante do 5º período de computação, ficou sabendo do projeto antes mesmo de iniciar as aulas na graduação. Atualmente, é bolsista do Mulheres na Computação. Desde antes de eu escolher Ciências da Computação como graduação, eu já tinha consciência do déficit de mulheres que existia na área da tecnologia. Então, assim que eu fui aprovada na UEPB, eu pesquisei sobre o curso e encontrei o projeto de Mulheres na Computação no Instagram. Então, de imediato, assim, eu já me identifiquei com as propostas do grupo e percebi que ali eu poderia, sim, encontrar não apenas uma rede de apoio, mas também um ambiente que ia tornar a minha experiência acadêmica, né, muito mais enriquecedora, acolhedora e também foi uma forma de motivação, né. Atualmente, eu sou bolsista Probex no projeto de extensão da professora Luciana. Eu participo do Mulheres em Ação, que é uma iniciativa que leva diretamente a gente para as escolas. E a gente tem esse contato direto com os alunos e aplicamos práticas e alguns conceitos computacionais. O projeto também proporciona um espaço de troca de experiência assim, que é incrível. Desde a primeira reunião, eu me senti muito acolhida lá e foi assim, uma virada de chave para mim. Então, lá a gente pode compartilhar desafios que surgem ao longo da graduação, né? Seja em relação a aprendizado ou organização de estudos, ou também em relação à instituição. E essa troca, ela fortalece o senso de comunidade e a gente juntas consegue encontrar soluções, né? A partir do diálogo. Então, eu acho essa rede de apoio essencial para a nossa jornada acadêmica, profissional e também como ser humano. A professora coordenadora, Luciana Gomes, diz que a participação das mulheres no projeto cresceu ao longo dos anos e tem trazido bons resultados. O que a gente observa dentro da instituição, da UEPB, é que as alunas do curso de computação, elas têm aumentado o interesse delas no projeto Mulheres na Computação, nas nossas atividades e no próprio curso de computação. Então, elas participam, elas trazem ideias do que a gente pode fazer para melhorar o projeto, ideias de ações que a gente pode fazer fora. Elas opinam realmente, elas têm construído o projeto Mulheres na Computação juntas. Quando a gente olha para as ações que a gente está fazendo fora, nas escolas públicas de Campina Grande, os gestores e professores, eles falam que o projeto tem influenciado
as escolas de maneira positiva. Então, o que a gente apresenta, que é a tecnologia como um meio para melhorar a relação do aluno com disciplinas escolares, tem feito com que os alunos melhorem a agilidade para solucionar os problemas. O raciocínio matemático também tem apresentado melhoria e principalmente a relação do aluno quando ele recebe um problema para ser resolvido. Então, ele consegue, junto com o professor, buscar as melhores estratégias para solucionar esse problema. Com produção da Codecom UEPB, Tailane Almeida para o CBN Universidade. Obrigado, Tailane. Para saber mais informações sobre o projeto, é só acessar o perfil do Instagram, @mnc.epb. Hoje o Estádio Amigão está completando 50 anos e daqui a pouquinho, às 10 horas, será lançado um livro contando essa história. O autor da obra, Gilton Lucena, formado em História e atualmente estudante de jornalismo da UEPB, traz os detalhes para a gente. Desde 2022 eu venho me preparando para essa data, né? Porque o 8 de março de 1975 foi num sábado, e eu notei que em 2025 seria o mesmo dia, né? A data do dia 8 de março de 1975 foi um sábado e cairia também em 2025 no dia do sábado, essa mesma data. Então, de pronto eu corri para viabilizar essa data, né? E o local também. Eu queria muito que o espaço do Estádio Amigão também fosse palco desse lançamento, né? Em homenagem aos seus 50 anos, né? E aí será no Amigão, no estacionamento de imprensa do Amigão, estacionamento de imprensa Joselito Pereira de Lucena. Vai acontecer às 10 horas da manhã, né? Então a gente vai estar lá falando um pouco sobre as histórias que a gente colocou no livro, né? As personagens que aparecem nesse livro, né? Todo o apanhado jornalístico e historiográfico que a gente fez durante essa pesquisa para que esse livro trouxesse todas as informações que a gente conseguiu reunir, haja visto que são 50 anos, né? Mas para além disso, que isso soe como uma homenagem, né? Às pessoas que compuseram, né? E que compõem o Estádio Amigão e a grandeza do futebol de 13 Campinense 13, na cidade de Campina Grande, né, na Rainha da Borborema. Os leitores eles vão encontrar histórias de bem antes, né, da construção do Estádio Amigão, né, quando a gente faz ali um apontamento histórico, né, historiográfico, de como as primeiras movimentações futebolísticas surgem na cidade de Campina Grande, né, ali no iníciozinho ainda do século XX, como o Campo das Beatas, o Campo do Palmeiras, né, onde as primeiras movimentações de campos de futebol de pelada se davam na Rainha da Borborema, e como é que Campina Grande respirou o futebol e surge logo em seguida 13 Campinense como rivalidade, porque já existiam como clubes, né? Mas surge como uma rivalidade, e aí a gente vem trazendo todo esse apanhado histórico e jornalístico sobre o papel da imprensa, né? Eu foquei bastante em como a imprensa foi fundamental para o desenvolvimento desse projeto de ter um estádio de futebol à altura de Campina Grande, como é o Hernani Sátiro, né? Como é o Amigão, e aí eu busco mostrar como foi que a imprensa desempenhou esse papel fundamental nessa trazida, né, da construção de um estádio para Campina Grande. Então, convidamos todos a participar desse momento, né, a partir das 10 horas no estacionamento de imprensa do Estádio Amigão, estaremos por lá. Vamos ao nosso primeiro intervalo. No próximo bloco, vamos trazer informações sobre as chamadas para quem ficou na lista de espera para entrar em algum curso da UEPB. Vamos falar também sobre oportunidades de internacionalização acadêmica. Não saia daí que o CBN Universidade volta já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. O semestre letivo 2025.1 na UEPB começou no mês de fevereiro, mas ainda estão sendo realizadas novas chamadas nas conhecidas listas de espera, para cursos que por algum motivo ainda estejam com vagas disponíveis. A próxima lista deve sair no mês de abril. A pró-reitora de graduação, Wagda Rocha, traz detalhes sobre essas novas chamadas. Mas é preciso atentar que essa primeira chamada que foi divulgada foi apenas para aqueles cursos que ofereceram vagas apenas para o semestre 2025.1. Para os cursos que ofereceram duas entradas, 2025.1 e 2025.2, nós teremos uma segunda chamada da lista de espera. Será no dia 7 de abril. Todos aqueles cujo nome aparecer na lista de espera, eles devem encaminhar
para o e-mail do setor de seleções a sua documentação pessoal. Nesse caso, o RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, quando for o caso, certificado de quitação eleitoral, certificado de conclusão do ensino médio, acompanhado do histórico do ensino médio e, no caso de homens, a partir dos 18 anos, a reservista. As datas para esta apresentação estão no edital. O estudante deve observar o cronograma do edital e as datas variam, né? Essa segunda chamada, a terceira chamada. Fiquem atentos ao edital e não percam a oportunidade de ingressarem na Universidade Estadual da Paraíba. Tem bolsa de estudo pela OEA, Organização dos Estados Americanos, para brasileiros interessados em cursar mestrado e doutorado em universidades do continente americano. Os interessados têm até o dia 21 de março para enviar a documentação ao Ministério das Relações Exteriores. De acordo com o edital, o benefício máximo é de $10 mil por ano para cobrir despesas com passagens aéreas, taxas de matrícula, compras de livros, seguro médico, outros gastos acadêmicos e ajuda de custo. Os cursos podem ser presenciais, online ou híbridos, exceto para as áreas de ciências médicas e ensino de idiomas. A previsão é que o resultado desta seleção seja publicado em junho deste ano. Para mais informações sobre essa e outras oportunidades de internacionalização, siga o Instagram da Coordenadoria de Relações Internacionais, @core_UEPB. O coordenador da CORE, professor Cláudio Lucena, traz detalhes sobre o trabalho da coordenadoria e as oportunidades de internacionalização para este ano. A CORE é a responsável, né, pela interação entre a UEPB e o mundo e de volta também entre o mundo e a UEPB. É um departamento que funciona como ponto de contato internacional para aqueles que já conhecem, né, e mesmo para aqueles que estão chegando agora na comunidade da UEPB. O começo do semestre é sempre uma oportunidade muito interessante, muito boa. A gente agradece essa chance de mostrar para a comunidade acadêmica da UEPB quais são as portas e os pontos de contato da nossa instituição, né, com o ambiente internacional. A gente tem uma série de convênios de mobilidade, entre os quais eu posso destacar alguns agora para vocês. Temos convênio com aproximadamente um pouco mais de 30 instituições acadêmicas pelo mundo inteiro e esses convênios estão abertos para qualquer membro da comunidade acadêmica, professores, alunos, servidores técnicos administrativos da UEPB. Esses são convênios internacionais que a gente celebra com algumas universidades, com as quais a gente tem alguns interesses já particulares, né, particularmente desenvolvidos. Nesses convênios, normalmente não há bolsas pré-estabelecidas, portanto, esses convênios são convênios que dependem de alguma disponibilidade financeira, né, de quem vai aproveitá-los. Para esses convênios, a UEPB garante isenção de taxa, né, de matrícula, de créditos, de pagamento de créditos, que muitas vezes nós temos o ensino no Brasil público e gratuito, nas universidades públicas. Essa não é a realidade no restante do mundo, né? É comum normalmente cobrasse muito caro nas universidades fora do Brasil, e as instituições com as quais a UEPB tem convênio são instituições nas quais a gente é isento dessas despesas acadêmicas universitárias. Para além disso, a gente só pode realmente contar com esses convênios se vocês conseguirem pagar, ou o membro conseguir pagar a sua estadia e o seu deslocamento. Então, por mais que sejam muitas oportunidades, a falta de financiamento e bolsas nos colocam aí aproveitando muito pouco desse tipo de convênio. Acho que a gente tem hoje 2 ou 3 pessoas aproveitando esse convênio, que é custeado a princípio com recursos próprios, embora as taxas acadêmicas a pessoa se beneficie dessa isenção que a UEPB negocia. A gente também tem um programa cada vez mais intenso de mobilidade virtual. A gente integra como UEPB grandes ações de mobilidade virtual na América Latina. Nesses próximos meses, nós temos aberto uma chamada para um deles, que chama-se Pila Virtual. Essa oportunidade, o estudante da UEPB pode escolher hoje entre mais de 600 disciplinas que podem ser cursadas remotamente em universidades latino-americanas. Oferecemos isso também para os alunos de fora que queiram estudar em português ou em outra disciplina, em outro idioma que seja oferecido uma disciplina da UEPB. É um intercâmbio remoto, colaborativo, online, que ganhou muito espaço depois da pandemia. Já não é mais a principal forma de interação, mas continua sendo uma janela muito importante.
Nós também temos mobilidade para pesquisa, e aí é um trabalho de mapeamento da Core. A Core regularmente divulga nos seus canais de comunicação diversas oportunidades de mestrado, doutorado, financiadas, essas sim com bolsas financiadas por entidades internacionais. Essas não são bolsas da UEPB, mas a UEPB monitora, mapeia, encontra e depois disponibiliza para o seu público interno onde estão essas oportunidades, que estão abertas novamente para estudantes brasileiros. Recentemente, por exemplo, para vocês terem uma ideia, nós divulgamos um exemplo de uma oportunidade de mestrado na Espanha com bolsa paga pela Fundação Carolina, outra bolsa com oportunidade de doutorado com tudo pago pela Organização dos Estados Americanos. Essas bolsas dependem da frequência, né, e das condições que são oferecidas pelas instituições internacionais. O trabalho da Core aqui é encontrar e divulgar internamente. Temos também mobilidade para professores, por exemplo, até 1º de abril. O Grupo Tordesilhas, que é uma instituição internacional da qual a UEPB faz parte, oferece oportunidades para candidatos, professores de universidades associadas, a UEPB é uma delas, e que desejam realizar seus estudos de pós-doutoramento de 3 meses em uma universidade da Espanha. Essa também é uma oportunidade financiada e são aceitas candidaturas em diversas áreas de conhecimento. E acho que é importante pontuar para vocês também, por fim, que estamos trabalhando e nos movimentando para oferecer cada vez mais também a oportunidade de estágios internacionais. E nesse caso, nos últimos anos, a UEPB tem conseguido aprovar estudantes de graduação para que realizem estágios junto, por exemplo, à Secretaria do Mercosul, em sua sede aqui no Uruguai, na América Latina. Então, nessa oportunidade específica, para o 2º semestre, haverá uma nova chamada, e nessa relação com o Mercosul, nós normalmente temos vagas para a parte de comunicação, programação, administração, relações internacionais, dentre algumas outras. Então fiquem de olho sempre, né, nos canais de comunicação da Core, seja o site da UEPB, seja o Instagram da própria Coordenadoria de Relações Internacionais, os nossos grupos de mensagens, né, o WhatsApp e todas as formas também de comunicação que a UEPB se vale para chegar até a sua comunidade acadêmica. Oportunidades de internacionalização podem fazer a diferença na nossa carreira, né? A UEPB, infelizmente, como universidade pública com recursos limitados, não tem nem de longe aquilo que gostaria de oferecer aos seus alunos, mas mesmo assim, seus alunos e a comunidade acadêmica de uma forma geral, mas mesmo assim acho que estamos oferecendo uma boa quantidade, e aquelas que nós não conseguimos oferecer diretamente, nós fazemos esse serviço de mapeamento e depois de divulgação para o nosso público. Então sempre um prazer estar aqui prestando esses esclarecimentos e trazendo essas informações para vocês, e estamos à disposição na Coordenadoria de Relações Internacionais. Estão abertas até o dia 13 de março as inscrições para novos pacientes da Clínica Escola de Odontologia. Recentemente, o setor passou por um processo de modernização na estrutura física, com revisão da parte elétrica, novos equipamentos e reinstalação dos consultórios. Com isso, a clínica está capacitada para atender um número maior de pacientes. A atual coordenadora é a professora Maria Helena Chaves de Vasconcelos Catão. Ela traz mais detalhes sobre o cadastramento. Vamos ouvir. A Clínica de Odontologia está cadastrando pacientes até o dia 13 de março para atendimento nas diversas especialidades. O serviço que a Clínica de Odontologia Campus 1 da UEPB oferece é dentística, restaurações, extrações, tratamento de canal, atendimento a todas as faixas etárias, próteses, e temos atendimento na manhã e à tarde. Agora é necessário que o paciente leve um cartão do SUS e um documento pessoal para o cadastro. Logo que começarmos as clínicas, a gente vai chamando para serem atendidos. Também estamos cadastrando pacientes com paralisia facial, que esteja com trismo, para fazer tratamento de laser terapia. Esse atendimento não precisa cadastro em si, chega, procura na secretaria e faz o agendamento de ser atendido por tratamento de laser. Obrigado, professora, pelas informações. A Clínica Escola de Odontologia funciona de segunda a sexta-feira pela manhã, das 7 às 11 horas e à tarde, de 1 às 5 horas. O telefone para contato é o número 3315-3331. Depois do intervalo, tem entrevista com a professora Sinara de Barros Costa sobre igualdade de gênero e direito da mulher. Você não pode perder. A gente volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Hoje é o Dia Internacional da Mulher e neste programa conversamos com a professora do Centro de Ciências Jurídicas do Campus 1 da UEPB, Sinara de Barros Costa, sobre igualdade de gênero e direito da mulher.
Professora, o que configura de fato a igualdade de gênero e por que ela é tão complexa e alvo de tantos embates em todos os campos da sociedade? A questão da igualdade de gênero é uma questão de dar acesso a oportunidades iguais, equilibradas para homens e mulheres na sociedade. Porque, historicamente, as mulheres não tiveram acesso a muitos direitos que sempre foram garantidos à maioria dos homens, especialmente os homens brancos. Então, tanto as mulheres negras quanto as mulheres brancas, indígenas, enfim, de diversas etnias, nunca tiveram realmente, e até hoje não têm realmente, acesso a direitos iguais. Em muitas situações, por exemplo, nós ainda temos uma disparidade muito grande de acesso. Então, nós ainda temos, apesar de ser vedado pela nossa legislação, diferenças salariais, homens e mulheres que estão ocupando as mesmas funções, os mesmos cargos e mesmo assim tendo a mesma escolaridade, a mesma qualificação e mesmo assim as mulheres ainda recebem menos, na maioria das vezes, né? Existe ainda uma diferença salarial por diversas questões culturais, históricas, então, e é por isso que o tema é tão complexo, porque ele está arraigado na nossa cultura, está arraigado na nossa história, essas diferenças de tratamento na sociedade, elas são históricas, né? Há muito tempo elas existem, e é muito difícil mudar essa herança histórica do dia para a noite. Quais são os maiores desafios, inclusive levando-se em conta as mudanças sociais, para alcançar a igualdade de gênero? Nós temos diversos desafios ainda hoje para realmente equiparar os direitos entre homens e mulheres. Para você ter uma ideia, existe um levantamento da ONU que, fazendo um estudo de comparação no mundo todo sobre igualdade de acesso a oportunidades entre homens e mulheres, acredita-se que no ponto histórico que nós estamos atualmente, no ponto atual de desenvolvimento, nós ainda vamos levar cerca de 200 anos para conseguir, se a gente continuar nesse mesmo passo, nessa mesma velocidade de mudança, realmente chegar a uma equiparação de direitos entre homens e mulheres no mundo todo, né? Então, assim, existem ainda muitos países que as mulheres sequer têm liberdade para trabalhar, para se vestir, para ter acesso à educação. Então, além disso, ainda tem toda a questão, por exemplo, da tarefa do cuidado ainda ser primordialmente atribuída à mulher, a mulher ter que cuidar da casa, a mulher ter que cuidar dos filhos e geralmente ela faz isso sozinha, sem apoio, sem dividir realmente as tarefas familiares e as tarefas da casa com os homens. É muito comum isso acontecer. Quando nós sabemos que muitas dessas mulheres trabalham e elas têm dupla e tripla jornada, fazendo com que haja realmente uma disparidade ainda muito grande. No nosso país, por exemplo, se nós formos ainda fazer um recorte de raça, por exemplo, e pegarmos aí as mulheres negras, elas ainda sofrem muito mais com essa disparidade do que as mulheres brancas. Então, nós ainda temos muitas diferenças, né? A mulher tem que cumprir duplas, triplas jornadas, muitas vezes. Ela trabalha fora de casa, no trabalho remunerado, mas em casa ela trabalha tanto quanto, muitas vezes ela trabalha fora, mas ela não é remunerada por isso. Enquanto muitas vezes os homens chegam em casa e não têm as mesmas atribuições, né? Eles não têm essa mesma carga de trabalho doméstico. E por isso nós ainda temos muitas coisas a ser feitas nesse sentido, porque os desafios ainda são muitos. A igualdade de gênero não se trata apenas da igualdade de direitos, não é mesmo? Então seria um processo mais amplo de reconhecimento simbólico e social. Gostaria que a senhora pudesse explicar melhor sobre, professora. Sim, com certeza. Não se trata apenas de igualdade de direitos. Como eu disse, é uma questão de acesso a oportunidades iguais para ambos, né? Tanto para homens quanto para mulheres. Para todas as pessoas, na verdade, né? De que essa ideia de que todos podem fazer, ocupar os mesmos papéis, de que não existem papéis de homens e papéis de mulheres,
e que as mulheres podem ser engenheiras, físicas, matemáticas, trabalhar em áreas que tradicionalmente são dominadas pelos homens porque são tidas como tarefas de homens, enfim, desenvolver quaisquer tarefas que elas queiram desenvolver e que se qualifiquem para fazer. E da mesma forma, os homens também podem desenvolver quaisquer tarefas, para que a gente possa quebrar realmente esses estereótipos que acabam limitando muito o desenvolvimento da nossa sociedade. E outro campo muito importante em que essa igualdade de gênero precisa evoluir é um campo muito simbólico, que é o da representatividade. Então, para falar sobre as nossas necessidades de forma igualitária na sociedade, nós precisamos ter uma política diversa que nos represente na nossa multiplicidade, né? A nossa sociedade é diversa e isso precisa ser representado no campo político, que majoritariamente hoje ainda é dominado por homens, especialmente homens brancos. Nós temos ainda um percentual muito pequeno de mulheres na política, tendo em vista que a nossa sociedade, a nossa população do país é majoritariamente formada por mulheres. Nós temos mais de 50% do eleitorado feminino. Por que isso não se reflete no nosso Congresso Nacional, nas assembleias legislativas, né, no comando das prefeituras, das governadorias, da presidência da República, dos ministérios, enfim. Então, existe realmente um caminho muito longo ainda a ser traçado, como se as pessoas não confiassem em mulheres. As próprias mulheres muitas vezes não confiam em votar em mulheres. Qual o papel da universidade na luta pela igualdade de gênero e no processo formativo, não somente teórico, mas também de ações efetivas na própria comunidade acadêmica? A universidade desempenha um papel essencial, estratégico nessa tarefa, né, de conscientização, em primeiro lugar, de educação da própria comunidade universitária, começar pela própria comunidade universitária e expandir-se para toda a sociedade. E é por isso que é tão importante que a universidade se engaje em projetos de promoção da igualdade, e é muito importante que propostas como essa estejam mais presentes no dia a dia da nossa universidade, né? Então, por exemplo, dentro do CCJ, do Centro de Ciências Jurídicas, que é o centro no qual eu estou lotada, nós temos projetos voltados a essa questão da desigualdade de gênero, do combate à desigualdade de gênero, né, da promoção dessa equiparação de gênero e da desconstrução desses estereótipos de que eu falei anteriormente. Então, nós tentamos realmente levar esse debate à população, aos alunos, às alunas, e trazer esclarecimento, educação, porque a educação é fundamental para que nós mudemos esse quadro. É através da educação que podemos fazer com que as pessoas conheçam o tema em primeiro lugar, entendam a sua importância e possam realmente abraçar esse tema e lutar contra essa desigualdade no seu dia a dia, que é muito importante também, né? Que nós lutemos contra a desigualdade no nosso dia a dia. Porque a busca pela justiça, equidade e igualdade de gênero é tão importante para o desenvolvimento atual da nossa sociedade. Essa luta é diária, essa luta precisa ser feita por todos nós, o tempo inteiro, porque a nossa sociedade é uma sociedade ainda muito desigual em diversos aspectos, e a desigualdade de gênero é apenas um deles. E existem diversos estudos que provam que quanto menor a desigualdade numa sociedade, maior o índice de desenvolvimento humano daquela sociedade. Quanto menores as desigualdades econômicas, sociais, de gênero, maiores os índices de desenvolvimento humano, ou seja, melhor qualidade de vida, maior escolaridade aquela população vai ter, mais profissionalização. Então, tem uma série de repercussões na sociedade, né? Essa equiparação de oportunidades entre homens e mulheres, e obviamente também considerando-se questões de raça, etnia, são essenciais para que nós possamos ter uma sociedade mais desenvolvida. Por quê? Porque um acesso igualitário repercute em diversas questões, repercute nos índices de violência, né, repercute em diversas questões, repercute até mesmo na saúde.
O acesso à saúde, por exemplo, repercute na quantidade de crianças que morrem de desnutrição, repercute na quantidade de crianças alfabetizadas ou não alfabetizadas. Então, assim, existem vários estudos que mostram a importância de se lutar contra a desigualdade em todos os níveis. E aí, a desigualdade entre homens e mulheres, né, nesse caso, como é o nosso tópico, também é importantíssima para isso, porque à medida em que você dá mais oportunidades de acesso para mais pessoas na sociedade, isso vai repercutir em diversas outras áreas da sociedade, de forma simbiótica, né? Quase que é uma consequência, de fato. Professora, gostaria que a senhora falasse sobre o projeto chamado Mulheres na Liderança, desenvolvido pela senhora. Em que consiste essa iniciativa e quais os resultados observados? Essa iniciativa é uma iniciativa que foi desenvolvida ainda durante a pandemia e que persiste até o momento. Trata-se de um projeto voltado à promoção da liderança das mulheres dentro e fora da universidade, com o intuito de mostrar exatamente muito do que eu falei aqui, né? Que as mulheres podem ocupar todos os espaços que elas quiserem, a que elas se dedicarem, desde que, obviamente, existam as condições apropriadas para que isso aconteça. Nós não podemos falar em mulheres ocupando espaços de liderança, assumindo responsabilidades, se elas não tiverem, por exemplo, com quem dividir as tarefas domésticas, né? Se elas tiverem que assumir todas as tarefas de cuidado sozinhas, se elas tiverem que cuidar dos filhos sozinhas, se elas tiverem que fazer as tarefas em casa sozinhas, se elas não dividirem essas tarefas, isso vai ser impossível. Então, Mulheres na Liderança é um projeto voltado, primeiro, à conscientização, educação, e, segundo, a realmente promoção de esforços efetivos dentro da sociedade para que essa liderança feminina seja alcançada. A mulher ocupe espaços de representatividade, né, ocupe espaços na política. Então, nós fazemos cursos, webinários, nós promovemos eventos, nós promovemos, o ano passado, eventos sobre o Agosto Lilás, que é um mês de conscientização quanto à violência contra a mulher. Nós fizemos um ciclo de ações voltadas ao período eleitoral para que as mulheres pudessem ter mais espaço na política, né? E se discutir o espaço da mulher na política e o papel da mulher na política. Nós fizemos ações em escolas públicas da nossa cidade também para conscientizar os estudantes sobre esse tema e, obviamente, também permitir às alunas que participam do projeto e às alunas do CCJ ter acesso a uma oportunidade de liderança efetiva, em que as alunas assumem o protagonismo dessas ações, e são elas, junto com outras mulheres, né? O nosso projeto, todas as ações do nosso projeto são sempre feitas por mulheres e com a parceria de mulheres, várias mulheres maravilhosas da nossa cidade, e que elas possam assumir esse protagonismo e exercer a liderança na prática. E as repercussões, eu creio que nós já temos visto, de fato, né, resultados tanto dentro do CCJ, do Centro de Ciências Jurídicas, onde o projeto está abrigado, quanto fora também, né, porque nós vemos nas ações que nós fazemos realmente os resultados, né, o impacto que a nossa atuação tem, né? Um projeto de extensão e, como todo projeto de extensão da universidade, tem esse impacto muito importante na sociedade. Obrigado, professora Sinara de Barros Costa, pela entrevista e também desejamos um ótimo dia para a senhora. E agora é hora do nosso último intervalo. A seguir, a gente segue falando sobre temas relacionados às mulheres. Até já! CBN Universidade, na CBN Campina Grande. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEPB, o CONCEP, aprovou recentemente, por unanimidade, o projeto pedagógico curricular do curso de especialização Lato Sensu em Paleontologia e Conservação do Patrimônio. O novo curso será desenvolvido na unidade acadêmica da UEPB, na cidade de Sousa, no sertão do estado. Essa é uma especialização que foi proposta pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Governo do Estado e será executada pelo Departamento de História, coordenado pelo professor e pesquisador Juvandir de Souza Santos.
A especialização em paleontologia e conservação do patrimônio deve ser financiada pela Fundação de Apoio à Pesquisa da Paraíba, a FAPESC, com carga horária de 520 horas aula. Para a primeira turma serão ofertadas 30 vagas e a previsão de início das aulas é para o mês de março do ano que vem. Na Universidade Estadual da Paraíba tem uma série de políticas voltadas para a mulher. A pró-reitora de Gestão de Pessoas, Ana Paula Lima da Silva, destaca algumas das políticas de valorização da mulher na instituição. A UEPB tem implantado ao longo desses anos diversas ações voltadas para a promoção dos direitos e da igualdade de gênero. Entre essas ações, nós podemos destacar a resolução de 2019, que estabeleceu que as servidoras da UEPB têm um prazo de licença maternidade estendido, e também a resolução a 0266 de 2019, também do Consune, que estabelece que 50% dos cargos de gerência superior são para mulheres. E atualmente na UEPB nós temos a gerência de uma reitora e de uma vice-reitora. Durante a pandemia da Covid-19 também, algumas iniciativas de gestão de pessoas evidenciaram o compromisso com a equidade de gênero na instituição. Desde o início do cenário pandêmico, foi concedido o direito ao trabalho remoto para gestantes, para lactantes e também para mães e pais de crianças menores em idade escolar, por meio de portaria, e isso durou até o retorno das atividades escolares da educação infantil e do ensino fundamental. Também em 2022, através da regulamentação da jornada híbrida para servidores e servidoras técnicas administrativas por meio da resolução 020 do Consune, dentre alguns pontos da jornada híbrida está a questão da prioridade de adesão para a realização da jornada híbrida para servidoras gestantes, lactantes, mães de filhos menores em idade escolar, e também se elenca que as servidoras técnicas administrativas gestantes e lactantes têm uma carga horária em regime remoto fixada em 50%, garantindo assim a essas servidoras também uma maior flexibilidade na definição das suas escalas de trabalho presencial. Além disso, nós também desenvolvemos diversas ações de apoio à maternidade para servidoras. Tivemos como exemplo o encontro de servidoras e servidores com filhos com deficiência na UEPB, também oficina de apoio à maternidade na UEPB, mapeamento das servidoras docentes e técnicas, gestantes, lactantes e mães de crianças menores na primeira infância, com o objetivo de compreender o perfil dessas servidoras e identificar suas principais demandas na relação com o trabalho. E temos também o Observatório Brígida Lourenço, que tem um instrumento na instituição para a efetivação de políticas de prevenção às violências contra as mulheres. Através desses são realizados cursos, oficinas, campanhas que buscam conscientizar toda a comunidade acadêmica sobre os direitos das mulheres e a importância de ações efetivas no combate às violências de gênero. Outra iniciativa importante na Universidade Estadual da Paraíba é o Observatório Brígida Lourenço, que realiza ações de enfrentamento às violências contra as mulheres. A ouvidora-geral da UEPB, Laércia Medeiros, e representante do Observatório, fala um pouco sobre a história da data e as ações do coletivo para o Dia da Mulher. Creio que vale lembrar brevemente qual a origem da história do Dia Internacional da Mulher. Existem várias versões, porém duas delas foram as que prevaleceram. A primeira dos Estados Unidos, no ano de 1908, século XX, em que houve uma greve das mulheres que trabalhavam numa fábrica de confecções de camisas localizadas em Nova York. Reivindicavam melhores condições de trabalho, diminuição de carga horária, buscavam também aumento de salários porque recebiam muito menos do que os homens. O segundo marco foi na Rússia, no dia 8 de março de 1917, em que cerca de 90 mil operárias russas percorreram as ruas reivindicando melhores condições de trabalho e de vida decorrentes da luta contra a fome,
provocada pela Primeira Guerra Mundial. Esse evento deu origem ao Dia Internacional da Mulher e ficou conhecido como Pão e Paz. Tanto o protesto na Rússia como a greve nos Estados Unidos tinham um objetivo comum, que era alertar sobre o estado insalubre de trabalho que as mulheres estavam sujeitas. Em homenagem à luta e às conquistas das mulheres, o Dia Internacional da Mulher foi definitivamente instituído pela Organização das Nações Unidas, a ONU, no ano de 1975, sendo que a escolha do dia 8 de março está relacionada com a greve das operárias russas de 1917. Dando um pulinho na história, no Brasil, em 2006, por sua vez, foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, conhecida popularmente como a Lei Maria da Penha, que cria mecanismos de proteção à mulher contra a violência doméstica. O nome é uma homenagem à farmacêutica que sofreu violência do marido durante anos e é considerado um marco histórico na luta das mulheres brasileiras contra a violência doméstica. Bom, no geral, a gente percebe que a história das mulheres esteve marcada pela submissão, bem como por essas violências. Nesse sentido, o Observatório de Feminicídio Brígida Lourenço, da UEPB, convida você para a programação alusiva ao dia 8 de março, que reúne diversas atividades com o objetivo de integrar nossa comunidade acadêmica e a sociedade paraibana nesse movimento de enfrentamento às violências e propagação de afeto e acolhida às mulheres. Nossa programação conta com ação. No dia 12/3, teremos uma mesa redonda em que abordará o tema o papel das mídias no enfrentamento à violência contra as mulheres. Essa mesa acontecerá na Central Acadêmica Paulo Freire, no Hall dos Bancos. Se iniciará às 8 horas, se estenderá até às 11 horas. Será uma mesa mediada por Juliana Marques, que faz parte do Observatório Brígida Lourenço. Terão algumas convidadas da reitoria, professora de jornalismo Abel Dias, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, que nesse momento apresentará o Guia de Enfrentamento da Violência contra as Mulheres. À noite, no Museu de Artes Popular da Paraíba, o MAP, a partir das 18h30, teremos a exposição Retratos de Vidas e Sonhos de Mulheres, o Sentido da Vida e Convite a Sonhar, da francesa Hélène Albaladejo. E a gente encerra o programa de hoje com uma mensagem da reitora Célia Regina Diniz sobre o Dia Internacional da Mulher. O Dia Internacional da Mulher é uma data que nos convida a fazer muitas reflexões, refletir sobre as conquistas sociais, sobre as conquistas econômicas, as conquistas culturais e políticas das mulheres ao longo da história. Ao mesmo tempo, faz com que a gente reconheça os desafios que ainda precisam ser enfrentados por nós mulheres. Então, desde as pioneiras até aquelas que hoje se destacam em suas diversas áreas de atuação, as mulheres têm sido uma força importante na construção da nossa sociedade. Mas, apesar dos avanços, a desigualdade de oportunidades, a violência contra as mulheres, a questão do assédio sexual, o assédio moral, ainda é uma realidade que muitas mulheres enfrentam em suas vidas cotidianas. Portanto, este dia é uma oportunidade para celebrarmos as mulheres incríveis que abriram caminho para a igualdade de gênero e continuarmos lutando para um futuro mais justo, um futuro mais inclusivo, porque a luta pela igualdade de gênero e contra estas dificuldades que enfrentamos é contínua. Então, precisamos continuar essa luta e promover mudanças positivas na sociedade. Feliz Dia Internacional para todas as mulheres. Dessa forma, vamos encerrando o CBN Universidade deste sábado, que teve a apresentação de Erivaldo Laurindo e Edson Tavares, reportagens de Taliane Almeida, edição e finalização de Isis Coelho e Lucielen Lima, edição técnica de Apolo Ricarte, direção geral de Hipólito Lucena. O nosso programa é uma parceria entre a Rádio CBN e a Coordenadoria de Comunicação Institucional da UEPB. O programa de hoje estará à sua disposição no canal Rede UEPB no YouTube, onde você acompanha também toda a programação da TV UEPB, com reportagens, programas e lives. Aproveite para se inscrever no canal Rede UEPB no YouTube e nos siga nas redes sociais, @UEPB Oficial no Instagram
E no Facebook é só pesquisar a nossa página Universidade Estadual da Paraíba, Rede UEPB. Semana que vem, o CBN Universidade está de volta a partir das 9 horas da manhã. Esperamos por você. Até lá. Tchau, tchau. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.